Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica de hoje, então. Gênero literário, profecia. Nós vamos continuar a estudar o gênero literário, focando agora mais em profecia, ok? Hoje nós vamos rever o conceito de gênero literário e depois vamos trabalhar o conceito de profecia, ok? Então vamos lá. Esse conceito de gênero literário nós já vimos na semana passada. Se você quiser rever o vídeo, você pode voltar, ok? Então lembre-se, gênero literário é uma expressão que se refere ao tipo de literatura ou matéria escrita encontrada na Bíblia. Conhecemos os tipos diferentes de gênero pelas diferenças nas características literárias, como o estilo de escrever, a forma e o propósito da matéria escrita. Lembre-se então da imagem do cesto de frutas. Isso lembra a gente o quão variado é os tipos literários, né? E aí já vimos vários nas escrituras: a lei, epístola, narrativa histórica, evangelho. A partir desse gráfico, cujos polos são, de um lado, princípios o realístico, proposicional, mais palavras, e de um outro lado, então, características como imagem, imaginativo, metafórico, emotivo e menos palavras. Nós vimos então que a profecia está aqui, não é? Um pouco mais para imagem, utilizando-se então de características de discurso imaginativo, metafórico, emotivo e menos palavras. Então aí está Isaías a Obadias, Miqueias a Malaquias. Então Abacuque está inserida nessa categoria. Muito bem, vamos ver então do que se trata o gênero literário profecia. Gleason Archer, no seu livro Merece Confiança, o Antigo Testamento, ele traz uma definição muito legal de profecia. Olha só, uma profecia é uma revelação oral ou escrita em palavras humanas e através de um porta-voz humano, transmitindo a revelação de Deus e esclarecendo aos homens sua divina vontade. Ok? Então essa é a definição bíblica de profecia. Então, diante disso, a gente precisa prestar atenção em alguns elementos quanto à natureza da profecia. Em primeiro lugar, o papel do profeta, perceba isso, é muito importante, não era primariamente prever o futuro. Em vez disso, o papel primário dos profetas era serem mediadores entre Deus e o povo. Falar como representantes de Deus ao seu povo e também às vezes responder a Deus pelo seu povo. O Gordon Fee e Douglas Stewart, no livro Entendes o que Lês, ele traz alguns dados muito interessantes para a gente. Para a maioria das pessoas, a profecia se refere ao prenúncio ou à predição daquilo que está por vir. Mas se a gente prestar bem atenção nas profecias do Antigo Testamento, a gente vai perceber algumas coisas interessantes. Olha só, menos de 2% da profecia do Antigo Testamento é messiânica. Menos de 5% especificamente descreve a era da nova aliança. E menos de 1% diz respeito a eventos ainda vindouros em nossa época. Então, sim, existe um elemento preditivo na profecia, mas a maior parte do conteúdo da profecia era trazer ao povo da sua época a memória da aliança que foi feita com ele desde os tempos de Moisés, ok? Então esse é um primeiro fator a se considerar. O segundo, a mensagem dos profetas interpretava e reforçava a aliança mosaica que Deus havia feito com o seu povo, ok? É o que eu acabei de mencionar. O primeiro fator diz respeito à questão de trazer a memória e ser menos preditivo. A segunda coisa, então, é que esse trazer a memória dizia respeito à aliança, né? Deus havia prometido bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência.
E isso estava previsto então na lei mosaica. Então os profetas, eles tinham a tarefa de trazer à memória esta aliança. Abacuque, ele faz isso logo no início, né? No capítulo 1, como nós vimos, no verso 1 até o verso 4, ele pergunta a Deus, Senhor, até quando? E nós vimos que ele está se referindo então à questão de violência, injustiça, não é? E ele está então trazendo à memória o quê? Deuteronômio capítulo 16, conforme nós vimos nas aulas passadas, versos 19 e 20. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Perceba então que ele está trazendo para o povo a lembrança, a memória da aliança que foi feita desde os tempos de Moisés. Essa era a tarefa principal dos profetas. Muito bem. O terceiro fator em relação à natureza da profecia que nós precisamos prestar muita atenção é que os profetas também falavam do amor da aliança que Deus tinha por eles e da promessa esperançosa da restauração e renovação após o julgamento. Sim, os profetas traziam o anúncio do julgamento de Deus para o povo que havia quebrado a aliança. Mas lembre-se, Deus é misericordioso. Então, na profecia também havia a misericórdia. Os profetas muitas vezes, é verdade, falaram da desobediência do povo à aliança e predisseram julgamentos. É isso que vai acontecer com Abacuque. Julgamentos esses que viriam como resultado, então, da quebra da aliança. Ok? Mas muitas vezes também os profetas lembravam ao povo a misericórdia de Deus e então apontava para a esperança de restauração. E isso nós vamos ver também em Abacuque. E por fim, uma outra característica da profecia é que as palavras dos profetas não vinham deles mesmos. Eles falavam as palavras de Deus pela autoridade de Deus. Eles não inventavam novos conceitos de julgamento e bênção. Eles apenas repetiam em novas palavras aquilo que Deus havia dito ao seu povo muito antes na história deles, através da sua aliança com Moisés. Isso aqui é muito importante. As pessoas hoje têm um conceito errado de profecia, né? Muitos se colocam hoje nos nossos dias como profetas, quase como que uma sessão de espiritismo, não é? Em que o profeta ele é possuído pelo Espírito e fala em nome de Deus, né? Cuidado com isso. E essa não é a profecia do Antigo Testamento. O profeta, quando ele profetizava, ele estava com a palavra de Deus nas mãos. Ele estava com a Torá. Ele lembrava, como nós mencionamos, ao povo o que Deus havia dito em relação à aliança. Então, cuidado com aqueles que se levantam dizendo que tem uma nova revelação. Não existe mais profecias nos nossos dias. A profecia já foi concluída. Os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para uma nova era. Uma era da vinda do Messias. E o Messias já veio, já inaugurou essa era. E nós vivemos esse tempo que os autores do Novo Testamento vão chamar de últimos dias. Ok? Muito bem. Espero que tenha sido útil para você. Nós vamos continuar esse estudo de profecia na próxima semana, se Deus assim permitir. Até lá.